Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, né, faço parte desse projeto do Instituto Jesus Cristo, né, sou um dos amigos de Jesus e tenho o privilégio, né, de estar aqui compartilhando com você. Eu estou aqui em São Paulo, capital, mas posso estar chegando aí, né, onde você está agora e compartilhando com você nesta semana aí as devocionais do livro O Caminho, né, de Stanley Jones. Nós estamos na semana 40, né, e hoje é sábado, então semana 40, sábado. Então você que tem o seu livro, né, ou talvez um e-book, então você pode abrir lá acompanhar na semana 40, sábado, né. E o título hoje é Os Últimos Passos, Renúncia de Si Mesmo e Obediência. Atos capítulo 4, versículo 29 a 33 e Atos 5, 32. Então Atos 4, a partir do 29 ao 33, ele diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças Agora, Senhor, consideras as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre todos eles. E capítulo 5, versículo 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, os dois textos que nós lemos, né, mostrando essa manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, a ponto de eles ficarem cheios de audácia, de coragem e romperem as barreiras de encontrar poder para testemunhar e obedecer ao Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler a devocional, como está aqui no nosso livro. Chegamos aos dois últimos passos para recebermos o Espírito Santo: renúncia de si mesmo e obediência. Então, os dois últimos passos: renúncia de si mesmo e obediência. Talvez devêssemos ter dado o passo da renúncia antes de receber a fé. Esse passo é dado antes. Você não pode receber a dádiva do Espírito Santo sem a prévia renúncia de si mesmo. No entanto, a renúncia continua após a aceitação, pois mesmo sendo uma renúncia única e definitiva, ela é contínua. É como estar casado. Há um ato completo quando cada um se entrega ao outro no casamento. Contudo, o matrimônio é um processo contínuo de renúncia mútua. É o ato em si e a sua consequência. Então você pergunta: como saberei se já me entreguei? Silencie o coração diante de Deus e veja se algo não renunciado vem à tona. Se nada surgir, então não há nada deixado para trás. Para ter certeza de que tudo está incluído, diga a Deus que você entrega tudo aquilo de que tem conhecimento e também o que desconhece. Se algo não renunciado lhe for mostrado no futuro, isso também pertencerá a Deus. Agora, a obediência contínua. Deus está no controle. Deus usa você como instrumento para os seus propósitos, desde que você coopere. Retemos o Espírito Santo enquanto Deus estiver no controle. Quando assumimos o controle, Deus calmamente se retira. Não completamente, mas retira a sensação de sua presença e do seu poder, até que lhe entreguemos o controle novamente. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem, Atos 5:32. Obedecer está no presente e é contínuo. A diferença entre o ponto de vista secular e o cristão é esta. No secular é conhece-te, aceita-te, desenvolve-te. Isso é pagão, é secular. Né? Então, conhece-te, te aceita-te, desenvolve-te. Isso é pagão, é secular. Agora o cristão: renuncia-te
disciplina-te, obedece a outro ser, ao Espírito de Deus. Isso é cristão. Repetindo, né? O cristão é renuncia-te, disciplina-te, obedece a outro ser, ao Espírito de Deus. Isso é cristão. Você perde a sua vida e a encontra novamente. Conta-se que um paciente africano, intrigado com a presença do Dr. Albert Schweitzer, perguntou: por que você veio? O médico respondeu: Jesus me enviou. Para onde Jesus envia, o Espírito guia. O Espírito do Deus vivo, né? Agora ele vai fazer uma oração. Então ele fala: ó Espírito do Deus vivo, eu aceito, alegremente aceito a tua direção, pois ela é o meu caminho mais intenso. Eu fui criado para a tua direção. Nessa direção encontro vida e realização. A tua vontade e a minha não são estranhas, mas semelhantes. Agradeço-te em nome de Jesus. Amém. E aí a afirmação do dia: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Interessante, né? Esses dois últimos pontos que ele coloca, para nós sermos cheios, né, e vivermos na plenitude do Espírito. Então, ele fala aqui da renúncia. Ele diz que nós precisamos ter a renúncia. E até ele faz uma observação interessante, dizendo: não, mas a renúncia ela deve ter vindo antes de eu aceitar Jesus. Sim, nós renunciamos para aceitarmos Jesus. Mas depois essa renúncia, ela continua a cada dia. O próprio Jesus, né, nos disse lá na palavra, que se alguém quiser vir após mim, negue-se, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia. Né? Então, essa renúncia diária. É uma experiência diária de se render ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu, eu quero viver somente para o Senhor. Porque quando o mundo começa a nos impor situações, quando nós costumamos a criar alguns hábitos, algumas coisas do dia a dia, quando a nossa alma começa às vezes a se apegar e ser influenciada pelas coisas que estão externas diante de nós, nós precisamos a todo instante dessa renúncia. A todo instante estarmos voltando para o Senhor dizendo: Senhor, eu quero a vontade do Senhor em mim. Senhor, eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E muitas vezes, quando parece que as coisas não estão caminhando como nós queríamos que fosse, eu tenho que estar ali renunciando, dizendo: Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. O Stanley Jones coloca algo interessante. Se alguém pergunta assim: mas como eu sei se eu já renunciei? Ele dá um exemplo aqui interessante. Fica um momento sozinho no canto, feche seus olhos. E nesse momento você ficar sozinho ali, fechar os seus olhos, silencia o coração diante de Deus. E se alguma coisa você não tem renunciado, tenha certeza que Deus vai trazer à tona naquele momento. E você vai dizer: Senhor, eu entrego, isso também eu renuncio. Agora, se você ficar um momento em silêncio, sentir paz diante de Deus ali e nada vem à tona, você percebe que não há nada que se opõe ali a esse momento seu com Deus, né? Então descanse, você tem renunciado. Né? Mas mesmo assim, sempre ore e diga: Senhor, eu entrego a minha vida hoje, entrego coisas que eu tenho conhecimento e coisas que eu às vezes não me veio à tona ainda, mas eu entrego diante do Senhor, porque eu quero viver para o Senhor. Então, esse passo é importante para a gente viver na plenitude do Espírito. E aí ele fala de uma obediência contínua, né, que é o segundo passo de hoje, que ele está falando dos dois últimos. Né? Então ele fala da obediência contínua, que Deus está no controle. Que nós precisamos deixar Deus controlar a nossa vida. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, quando nós nos opomos ao Espírito Santo e começamos a fazer a nossa vontade, os nossos interesses, e não deixamos Deus fazer a dele, o Espírito Santo se distancia. Não é que ele nos deixa, mas silencia aquela sensação agradável, linda da presença dele. Você vai perdendo a alegria da salvação, como o salmista fala lá. E aí, nesse momento, quando você percebe, você volta correndo e diz: Senhor, não, eu quero fazer a vontade do Senhor, não a minha vontade não é perfeita, a do Senhor é perfeita. Eu quero, e aí quando você se volta para Deus, aquela alegria novamente toma conta de você, essa plenitude do Espírito toma conta de você novamente. Então é interessante, né? Como que nós podemos viver aqui, né? Como que nós podemos viver
essa plenitude do Espírito, né? Nos passos anteriores, como que nós buscamos, pedimos, né? Cremos pela fé, e aqui essa renúncia constante, de constantemente dizer, Senhor, quero que o Senhor viva através de mim, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então que Cristo viva, eu quero que o Senhor viva, não seja eu. E esteja disposto a obedecer, a ouvir o que o Senhor fala e obedecer o Senhor. Aí nós vamos viver nessa plenitude do Espírito, você vai viver o tempo todo sentindo essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Assim, guarda essa palavra no coração hoje e amanhã continuamos aí com as devocionais, né? O caminho do Stanley Jones.